Esse vídeo eu vou te falar como que você consegue ter consistência no seu processo de emagrecimento para que você atinja o corpo, o peso e a vida que você tanto quer, né, que esse corpo vai te proporcionar, de uma forma leve, natural e definitiva. Então esse vídeo, mulher, é para você que literalmente começa o teu emagrecimento, perde um pouco de peso, mas aos poucos você meio que vai se perdendo naquela jornada. Muitas mulheres que eu já conversei falam: Lucas, eu nem sei o que acontece. Eu simplesmente vou parando de fazer, as coisas vão acontecendo, a vida vai acontecendo, os problemas vão surgindo e quando eu me dou conta eu desisti, eu parei. Então esse vídeo ele vai te ajudar a como manter, né? Então, vem comigo porque o que eu vou te trazer aqui são quatro, na verdade eu vou trazer quatro coisas que você precisa, quatro dicas, quatro coisas que você precisa entender e trabalhar. Vou te dar como que você vai aplicar isso na tua vida. E que, ó, se você entender e aplicar de verdade, você nunca mais vai abandonar, você nunca mais vai ter que recomeçar o teu processo de emagrecimento. Tá preparada? Então vamos juntos. Bom, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e aqui no meu perfil do YouTube, tanto lá também no meu Instagram, eu ajudo mulheres acima dos 40 anos a perder a barriga de uma forma saudável, desinflamando o intestino. Bom, então a primeira dica aqui, a primeira coisa que você tem que entender, eu chamo de o espelho. O que é esse espelho, Lucas? Bom, vamos pegar o teu ganho de peso. Para você entender isso que eu vou te explicar, vamos pegar o teu ganho de peso. Quantos anos levou para você ganhar, sei lá, 10 quilos? Vamos arredondar para 10 quilos ficar fácil. Coloca aqui, bota aqui nos comentários para eu saber. Eu tenho certeza que você não levou um mês para ganhar 10 quilos. Pelo menos os 10 quilos que você está acima do peso, vamos falar assim, não foi em um mês. Então, o que é o espelho? O espelho, ele traz justamente esse exemplo do tempo que você levou para ganhar peso e vai refletir, ou seja, vai espelhar o que você vai levar agora para emagrecer. Quando você entende que o teu processo de emagrecimento, ele é um processo. O que é um processo? É um caminho, é uma jornada, vamos falar assim, é uma jornada que vai exigir de você ações e tempo. Ponto. Então, quando você entende que você vai precisar ter ações e você vai precisar de um tempo para que isso aconteça, para que essas ações deem frutos, deem resultados, você para de se frustrar à toa. Você para de ficar naquele desânimo. Você para de se sabotar. E eu não estou dizendo que isso aqui vai eliminar essas coisas da tua vida. Não. Vai ter dias que você vai ficar desanimado. Isso é normal da jornada. Tem dias que a gente não acorda bem. Às vezes a gente está passando por um problema. Só que nesse estado mental que a gente fica, nesse estado emocional, naturalmente tendemos a começar a ver as coisas de uma forma negativa. Então, aquele dia que você está mega irritada, que teu filho fez bagunça, que o teu marido não fez aquilo que você pediu para ele, que você está na TPM, ainda nem entrou na menopausa, você começa a ficar sem paciência, você começa a ficar irritada fácil, ver as coisas de uma forma diferente, você explode. O teu emagrecimento é a mesma coisa. Principalmente quando é de manhã cedo, você se pesa e a balança ela não diminui, então ela aumenta. Nossa, acabou o teu dia. Então, esses momentos é o momento que você fala assim, tá, beleza, hoje não é um bom dia. E aí você vai ter pensamentos de querer comer, você vai ter pensamentos de querer parar, você vai ter pensamentos de não querer fazer. A única coisa que eu peço para você aqui é lembrar disso. É um processo. Esse processo ele exige ações e tempo. Então, faça o seu melhor nesse dia. Faça o seu melhor. E às vezes o seu melhor é não comer 2 barras de chocolate. É comer 1 barra de chocolate. E tá tudo bem. Mas eu sei que no longo prazo, se você se mantém nisso, você vai melhorar, você vai superar cada vez mais esses momentos, esses obstáculos, e você vai chegar lá. Então, o que eu quero que você, né? Eu trouxe o exemplo e te falei como você vai lidar, mas como que você vai trabalhar isso mentalmente?
Essa primeira dica aqui, ela é muito mental, ela é muito emocional. Para você ficar cada vez menos nesses estados ansiosos, frustrados, desanimados, a gente sempre precisa ter um deadline, ou seja, um tempo que a gente está se colocando para fazer aquilo, tá bom? Então, vamos supor que você quer emagrecer, sei lá, eu vou arredondar aqui, você ganhou 10 quilos, você quer perder 10 quilos. Lucas, quero emagrecer 10 quilos. Faça esse jogo mental com você. E você vai perceber o resultado que isso vai ter no teu emocional e nos teus próprios resultados na jornada. Mas volta assim, ó. Se você levou, vamos supor, 5 anos para engordar 10 quilos, fala assim para você. Eu vou perder 10 quilos em 5 anos. Coloca esse gancho na tua cabeça. E eu sei que você pode agora chegar, né? Você vai, teu cérebro vai falar assim para você: Nossa, Lucas, mas vou levar 5 anos para emagrecer 10 quilos? Tem uma amiga minha, eu vi fulano, ciclano, que emagreceu 10 quilos em um mês. Calma. Faz esse jogo mental que eu tô te falando. Você vai entender. Eu vou colocar um deadline, um tempo de 5 anos para emagrecer 10 quilos. Porque é justo. Se eu levei 5 anos para engordar, eu vou me dar 5 anos para perder. Cara, se eu não perder 5 anos, eu desisto. Bota assim, faz essa conversa com você. Conversa com a sua mente, tá bom? Com o teu ego. E aí você vai fazer o quê? Você vai começar. Em um mês. Aqui eu vou falar resultados das minhas pacientes, tá? Aplicando o protocolo DDR, que é o meu método de desinflamação. Elas perdem 3, 4, 5 quilos. Em um mês. Aí veja, se em um mês você perdeu 3 quilos, vamos falar 3 quilos, em um mês, 30 dias, você concorda comigo que ao ver isso, você se deu 5 anos e vai falar assim, caramba, 70%, 30% do resultado eu já conquistei em 30 dias. Obviamente, você vai pensar, poxa, eu vou conseguir. Está mais próximo do que eu imaginava. Porque eu me dei 5 anos. Eu tenho muito tempo ainda. Quando você fizer 2 meses, e aí o resultado que eu estou te trazendo aqui é relacionado ao meu protocolo, tá? Ao meu método. Em 60 dias, as pacientes elas já têm um total de perda de 7 quilos. Aí você olhar para a balança e falar assim, cara, 7 quilos, faltam só 3 e só tem 60 dias. Tá percebendo? É diferente de quando você vai se baseando nesses resultados ou do passado que você já teve, ou o resultado de uma amiga, um resultado da internet que você viu, e você vai se comparando com ele. Quando você se compara, você está se colocando para baixo, porque uma pessoa é a pessoa, você nem sabe o que ela fez, você só está ouvindo o que ela falou. Entendeu? Você nem sabe se ela manteve aquilo. Então, essa comparação ela tem que ser com você, e a melhor forma de falar é quanto tempo eu levei. Então, levou 5 anos, eu vou me dar 5 anos. Entendendo isso, agora a gente passa para a segunda coisa, a segunda dica, que ela tem total conexão com o processo de perda de peso, o processo de perda de gordura principalmente, que eu chamo de a matemática. Nós precisamos nos basear na matemática quando nós falamos de emagrecimento. Dentro do meu protocolo, eu não sigo apenas a matemática, porque eu não acredito que só isso vai te ajudar, porque quando a gente fala de intestino, a gente está falando de um órgão, a gente está falando de nutrição, e existem elementos que necessitam ser trabalhados também para isso. Mas eu não posso ignorar o princípio básico do emagrecimento, que é o famoso déficit calórico. Eu como menos do que eu necessito, eu emagreço. Ponto. É uma lei. É a lei do emagrecimento. Então, quando eu começo a entender sobre ela, eu começo a ter uma base para me guiar, porque se eu sigo essa matemática, a matemática ela nunca falha, eu vou chegar, eu vou perder. E aí eu vou fazer uma união do processo, tá? Eu vou te mostrar aqui na matemática como que esse processo ele é importante, por que as coisas não acontecem de uma hora para outra, para que você consiga entender com mais clareza e com mais fé, vamos dizer assim, que você tem que ter esse tempo mesmo. Tá bom? Então vamos pegar aqui o processo de engordar. Para você engordar 1 quilo de gordura, 1 quilo de gordura, tá? Eu vou me basear na gordura porque eu acredito que você queira perder gordura. Eu ajudo mulheres a perder gordura, a barriga e gordura.
Para você ganhar 1 kg de gordura, você precisa consumir 7.700 calorias. Beleza? Aí, eu fiz um cardápio aqui, tá? Um cardápio, ele vai provavelmente estar aparecendo aqui na tela. O que você precisa comer, um exemplo, em um dia, para que você consiga ganhar 1 kg de gordura. Vem comigo que você vai entender onde a gente vai chegar. Café da manhã, você vai ter que tomar um milkshake de 500 ml, um hambúrguer duplo e uma batata frita média. Então tu já começa o teu café da manhã com essa quantidade. Só aqui você vai ter 1.300 calorias mais ou menos. Depois a gente vai para o almoço. O almoço você vai ter que comer uma pizza média, que vai dar 8 fatias. Vai dar em torno de 2.400 calorias. Depois do lanche da tarde, você vai comer 2 barras de chocolate assistindo aquela sua série predileta. Aqui você já vai ter um consumo de 960 calorias. Depois, no jantar, você vai ter que comer 2 hambúrgueres, 2 batatas grandes, 2 pizzas, tá? 2 fatias de pizzas que sobraram do almoço e um pedaço de torta de sobremesa. Nesse cardápio, você vai ter um consumo de em torno de 7.800 calorias. Veja, aqui tem todas as coisas maravilhosas e gostosas que a gente deseja muitas das vezes comer, né? Que a gente fica tentado comer. Então eu vou te colocar para comer isso. E você vai comer isso durante um dia. A pergunta que eu faço para você agora. Você acha que você conseguiria comer isso? Tudo isso aqui em um dia? Eu tenho certeza que você não conseguiria. Mas eu vou supor que você vai falar assim, Lucas, eu conseguiria. Então tá bom. Então você aqui nesse dia ganhou 1 kg de gordura nesse dia. No outro dia, você teria que comer de novo. Porque veja, eu tô te colocando para engordar. Eu tô te mostrando como que engordar é difícil. Não é uma coisa simples como a gente acha. Tá bom? E eu estou falando aqui na matemática, eu não estou levando outros fatores. Porque isso aqui a gente não pode deixar de lado. É uma lei universal do emagrecimento. E, novamente, eu não acredito apenas nisso, mas isso aqui ele está incluído na filosofia que eu levo. Mas isso aqui é para a gente garantir que você vai perder peso. E que você vai conseguir chegar onde você quer. No segundo dia, talvez você já não consiga. Nem no terceiro. Por quê? É uma questão natural do corpo ele começar a travar você. Porque se você fica fazendo esse tipo de alimentação, você vai entrar num estado tão deletério, vamos dizer assim, a nível biológico, que você vai desenvolver um problema muito grave, uma doença. E a gente vê pessoas que às vezes perdem, né, tem um distúrbio orgânico aqui, mental, que o corpo ele não consegue ter essa trava. E a pessoa ela vai engordando 200 quilos, 300 quilos. E ela literalmente está destruída fisicamente, não consegue se mover. Mas enfim. Então, para emagrecer, a gente segue o mesmo propósito. É um propósito que agora é para menos. Então, para você perder gordura, você precisa deixar de consumir gastar, tá bom? 7.700 calorias para você perder 1 kg de gordura. Se você tem um gasto calórico de 2.000 calorias e você come 1.000 calorias, você vai ter um déficit de 1.000 calorias, certo? E aí, em 7 dias, você tem 700 calorias a menos, você está basicamente perdendo 1 kg de gordura. 1 kg de gordura, tá? Só que para você consumir isso, em 7 dias, e quando eu falo consumir 1.000 calorias, é aquele estado, foco total, disciplina total, que você não pode errar nada. É seguir aquela dieta de 1.000 calorias, que é uma dieta restritiva. É uma dieta que é limitada. Você pode até perder 1 quilo em 7 dias. Porque você vai estar determinada, você vai estar focada, motivada. Só que quando chega em 15 dias, passa o segundo final de semana, passa o terceiro final de semana, o que acontece? Você lida com as dificuldades da vida. Às vezes é um problema que você passa, como eu falei no início do vídeo, que você está cheio de vontade de comer, ou às vezes é, sei lá, um aniversário, ou às vezes é um jantar, é um vinho com o marido que ele pede para você sair com ele. Você passa por essas situações. Ou seja, preste atenção no que eu estou te falando. Existe uma questão natural da vida que você vive que vai estar influenciando você
a deixar de fazer essa matemática completa, para que você perca 1 quilo de gordura naquela semana. Então já é natural que você vá tender a ter dificuldade de perder 1 quilo de gordura por semana por conta disso. Só que outra coisa que eu quero te dizer é que você percebe que se você fizer isso, essa dieta de 1.000 calorias por um mês, você não consegue perder 10 quilos de gordura? Consegue concluir isso comigo? Por quê? Para você perder 1 quilo de gordura, você precisa deixar de consumir 7.700. Aí você pode falar, Lucas, mas aí eu me mato na academia, eu faço exercício, porque eu também posso gastar caloria. Se aumentar o gasto calórico, aí a gente vai entrar no outro lado. O lado que eu te falei que o corpo ele te protege. Que é o que acontece quando você começa a ficar com o metabolismo lento. Porque o teu corpo, quando ele entende que você está numa carência, numa restrição calórica muito grande, e obviamente uma restrição nutricional, e você está gastando muita energia, e você não está repondo, ele de uma forma natural bloqueia o processo. Porque se você continuar, na percepção do teu sistema, você morre. Porque você só está perdendo. Então o teu metabolismo ele começa a ficar lento justamente para você não ter esse gasto, porque você começa a ficar mais indisposta, mais cansada, sem energia, e também ele evita perder gordura. E aí ele vai começar a queimar massa muscular e você começa a definhar. Além disso, você também começa a ter outras reações químicas que faz você ficar com mais fome, com mais desejo, e aí a gente entra naquele outro ponto que eu estava comentando. Então, essa matemática aqui, ela te mostra que esse processo é necessário justamente por isso. Porque existe um tempo, existe um sistema biológico que você tem que lidar com ele. Você tem que negociar com ele de uma forma inteligente, mostrando para ele o seguinte, olha, você pode perder essa gordura aí, que eu quero perder, que eu estou te dando energia, que eu estou te dando nutriente. Eu estou te fornecendo o que você precisa, mas, por favor, elimina isso aí que eu não quero. Essa negociação diária. É igual ao teu trabalho. Você tem uma negociação com o teu chefe, com a tua empresa. Você vai todos os dias, você cumpre o seu papel e você recebe por isso. O corpo funciona da mesma forma. E quando você entende isso, primeira coisa, você começa então a naturalmente olhar para as ações necessárias, como a gente falou, né? Existe ações e tempo. Então você fala assim, cara, eu preciso focar nessa ação, porque é matemática. Eu preciso seguir essa alimentação, eu preciso fazer essas coisas aqui que o nutricionista passou, ou que o Lucas passou, e eu preciso ter paciência, porque é tempo. Mas se eu tenho isso, eu chego lá. É garantido, a matemática ela não falha. Então o que eu quero que você faça nesse segundo passo, quando a gente fala de matemática, né? Como que você vai conseguir perder essa gordura, eliminar a barriga, assim como as minhas pacientes conseguem? Eu separei aqui 3 coisas importantes que eu passo para as minhas pacientes quando elas começam o protocolo DDR, que eu acredito serem os mais importantes. Primeiro é o déficit calórico inteligente. O que é isso? É uma redução nas calorias da sua alimentação, ou seja, uma redução na quantidade de comida que você come, dos alimentos que estão na sua dieta, que não sejam de uma forma extrema, que não seja uma coisa assim. Então você está comendo uma quantidade, daqui a pouco você não está comendo nada. É a famosa, você comia arroz, feijão, salada, frango e agora só come salada com frango. Isso aí não existe. É uma redução gradativa. Por isso que eu falo da importância de você controlar a quantidade que você come. Porque quando você sabe controlar, e você fala assim, Lucas, eu como 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, 100 gramas de frango. Eu vou falar para você. Então começa reduzindo aí 30 gramas de arroz, 20 gramas de feijão. Pronto, você já tem uma redução. E eu estou falando de uma refeição, a gente tem várias. Então, déficit calórico inteligente é ter essa inteligência de diminuir gradativamente, diminuir aos poucos justamente para você não ter dificuldade. Um outro ponto importante, como eu falei para você, para fazer déficit calórico, a gente tem que consumir menos, ou seja, está ligado à dieta, e também tem o fator de gastar, que está relacionado à ativação do corpo, exercício. Aqui é muito individual, e aqui eu vou te dar uma dica bem iniciante, tá? Porque eu não sei o momento que você se encontra, que é começar a fazer uma caminhada de 30, 40 minutos todos os dias. Porque isso já vai te garantir, mesmo que seja uma caminhada, e tem muita gente que menospreza a caminhada, essa caminhada todos os dias, de 30 a 40 minutos, tem um poder muito grande no teu emagrecimento. E aqui a gente já vai ter mais um elemento que vai estar forçando você a ter um déficit calórico maior. Tá bom? E o terceiro é com relação
a aderência no planejamento. A tua alimentação, isso aqui é o que eu considero mais importante, e você vai entender. A tua alimentação, ela precisa ser prazerosa. Ela precisa ser prática. Ela precisa estar enquadrada na tua realidade. Porque senão, você vai passar 15 dias fazendo aquela alimentação e vai falar assim, não aguento mais, não aguento mais ficar restrita. Eu tô morrendo de fome. Eu gostaria tanto de comer uma banana. Sei lá, comer uma tapioca. Mas como você está seguindo uma dieta difícil, uma dieta restritiva, que está te prometendo resultados rápidos e você está até tendo resultado, só que quando começa a ter essa dificuldade, você vai errar, você vai comer coisas que você não deveria. E a tendência é que você acabe perdendo o resultado. Talvez você já tenha vivenciado isso. Então, a aderência no planejamento é o quê? É você seguir uma alimentação que forneça aquilo que você gosta, que forneça uma praticidade para que você consiga executar isso no teu dia a dia. Às vezes você tem um dia corrido, você necessita de coisas práticas. E também de simplicidade. Porque ninguém consegue manter uma dieta que é cara demais, que é complexa. Eu já ouvi pacientes falando assim, Lucas, fui nutricionista, cara, eu tinha que ir em 3 mercados diferentes para encontrar os produtos que ele me passou. Imagina, quanto tempo você acha que você consegue manter isso? Indo em 3 mercados diferentes? Não dá. Então nós temos que pensar nisso. A consistência ela vem a partir dos resultados, entendendo que eles são gradativos, entendendo que eles vão acontecendo ao longo do tempo, e também em coisas que são fáceis de fazer, práticas de manter, gostosas. E aí a gente entra no terceiro ponto, né? Que é o ponto que está conectado com o resultado. Eu chamo isso da voz da razão. Você tem que estar sempre se orientando em olhar para, ou melhor, escutar a voz da razão. O que seria a voz da razão? Quando você está num processo de emagrecimento, você vai estar muito mais envolvida na voz da emoção. Eu não estou tendo resultado. Mas está muito difícil. Mas falta muito ainda. Você perde 3 quilos na balança em um mês. Não, mas está muito distante, ainda faltam 15 quilos. É tudo emoção. E quando você está nessa emoção, você não ouve a voz da razão, você vai fazer o quê? Você vai ficar desanimado e você desiste. Você fica desmotivado e você não faz as coisas. E, obviamente, se você não fizer ou não fizer direito, você não vai ter resultado. Essa é o correto, né? Eu falo pra gente bastante o seguinte, cara, se você desistir, é aí que você não vai ter resultado mesmo. Você não pode desistir. Você tá entendendo? E como que a gente não desiste? Escutando a voz da razão. Então, como que é a voz da razão? É a famosa prova. Cara, se você tirar uma foto hoje, vamos falar assim, ponto zero. Vamos lá, ponto zero. E depois de 30 dias você tira outra foto, a voz da razão tá ali. Você vai olhar para uma foto do início, uma foto de 30 dias depois, se você seguiu tudo corretamente, ou deu o melhor de si, você vai ver um resultado. Quando você pega uma roupa no dia 0, a roupa não está entrando, a roupa não está fechando, a roupa está muito apertada, e no dia 30, você coloca essa roupa de novo, essa roupa folga, ou essa roupa entra, a voz da razão está mostrando, tem resultado. Então você vai precisar aí fazer o quê? Foto é uma voz da razão, alívio de sintomas, isso é uma das coisas que mais eu falo dentro do meu protocolo. O teu processo de inflamação, ele começa, o teu emagrecimento no protocolo de desinflamação, né, que é o meu, ele acontece de dentro para fora. A primeira coisa que você sente é o alívio de sintomas. Então, se você, por exemplo, tem intestino preso, teu intestino solto, teu intestino funciona agora regularmente, vai ter resultado. Se você vive estufado, com o estômago alto e seguindo a alimentação que eu passo, você não sente mais isso? Resultado. Voz da razão. Então, o outro é alívio de sintomas. Observar como que você está se sentindo comparado ao que você sentia antes. Roupas, né? Roupas é muito válido também. E balança. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, quando a gente entra num ponto de balança, que por muito tempo eu acreditei que a balança ela era enganosa. Mas eu estava errado. Porque a balança, ela só mostra aquilo que você está fazendo. E eu sei que a balança ela é influenciada por várias coisas, mas quando você segue tudo à risca, ela vai te dizer a verdade. E todas as coisas que influenciam nela não vão ter tanto peso assim. Eu descobri isso quando eu comecei a fazer tudo certo. Porque antes eu não fazia tudo certo. E aí eu ocupava a balança. Quando eu entendi que, cara, se você faz tudo certo, se você entra nesse déficit calórico, é matemático, vai baixar. E aí uma coisa que eu faço com meus pacientes é a pesagem de sábado e segunda. Se você passa a semana toda e você perde 500 gramas no sábado, o resultado está ali, ó. Você perdeu 500 gramas. É só continuar.
Se você chega no final de semana, come o que você não deve, extrapola no churrasco e na segunda-feira você está 1 quilo mais pesada, está mostrando, ó, se você continuar comendo desse jeito, você vai estar ganhando peso. Ponto. E aí você vai fazendo isso semana a semana, você vai ver que o teu peso semana a semana vai baixar. Né? Obviamente não comendo certo durante a semana e saindo no final de semana, fazendo tudo certo. Isso é um resultado. Então, quando você se baseia nessa voz da razão, o que acontece? Você tem vários elementos te mostrando. Você está no caminho. Você está tendo resultado. E eu sei que a constância, muitas das vezes, ela começa a ter mais dificuldade no terceiro mês, no quarto mês, no sexto mês. E o que vai te manter até 1 ano, 2 anos e a tua vida toda é você continuar fazendo esse que eu chamo de monitoramento, né? Escutando a voz da razão. Vamos falar assim, escutando a voz da razão. Deixa eu escutar a voz da razão. Deixa eu tirar a foto aqui, ó. A cada 30 dias eu vou tirar a foto. Vou usar a roupa. Vou me pesar toda semana. Vou ficar olhando os sintomas que eu tinha e que eu não tenho mais. Os sintomas depois até, eles não acontecem, né? Mas essas outras 3 coisas, elas não mentem. E aí agora a gente entra no quarto e último ponto que eu considero um dos mais difíceis. Esse ponto, ele afasta completamente as pessoas que querem, de verdade, daquelas que ainda não estão preparadas e prontas para conquistar esse corpo, para viver essa vida. Que é o quê? Eu chamo ela de passar o metiolate. Sabe aquele remédio que a gente passava? Eu quando era criança, tinha um pavor disso, né? Você rala o joelho, aí vinha minha mãe ou minha avó, deixa eu passar o metiolate. Nossa, aquilo ardia. Hoje em dia não arde, né? Falam que não arde. Mas antes ardia demais. Eu tinha um pavor daquilo. Não queria o metiolate. Falava em metiolate, meu Deus do céu, vinha aquele pavor. E o que seria isso no teu processo de emagrecimento? Quando você quando você vai escutar a voz da razão, então você faz lá a tua foto, você faz lá a sua roupa. Você vai perceber que você vai ter um resultado. Mas, se você olhar para trás, como eu fui nesse último mês? É natural que você fale para você, cara, eu vacilei algumas vezes. Eu deixei de ir na academia ou de fazer minha caminhada. Eu não bebi a quantidade de água que eu precisava beber, principalmente se for no início. Por quê? Porque é normal. É normal isso acontecer. Os erros, eles acontecem porque você está aprendendo. Você está mudando. E todo um processo de mudança, você vai errar. E o que é o passar o metiolate? É você olhar para o teu erro e aprender com o erro. Nós não gostamos de olhar para o nosso erro. O que a gente faz? A gente tende a deletar ele. A gente tende a ignorar ele. A gente tende a ocultar ele. Para a gente não olhar para aquele desconforto. Porque quando a gente olha para o erro, quando eu pergunto para minha paciente, cara, o que aconteceu? Ela tem dificuldade de falar para mim as coisas. Por quê? Porque ela volta a reviver aquele momento. E eu sei como é isso, porque por várias vezes eu também já tive situações, por exemplo, compulsão alimentar. Cara, olhar para um momento que você teve compulsão, que você saiu comendo e você lembra. O que você comeu quando você teve compulsão? É desconfortável. Quando você senta lá e sai comendo 2 barras de chocolate, cara, o que você estava sentindo ali? É complicado. Então é natural que a gente se afaste do erro. Só que o erro, ele tem o ouro. É o erro que vai te dar as soluções para você cada vez mais avançar no teu processo. Então, é sempre importante, uma coisa que eu sempre falo, e eu faço muito isso também, é estar a cada semana, por exemplo, olhando para a semana que passou e observar o que eu errei aqui, onde eu posso melhorar. E aí, começo a identificar e eu começo a ajustar para a próxima semana. O que eu posso fazer então de melhor na próxima semana? Quando você consegue fazer isso rotineiramente no teu processo, você fica cada vez mais forte. Por quê? Porque você aprende com o erro, você tende a não errar mais e você fica mais madura, tanto emocionalmente quanto no teu jogo mesmo, no teu processo. Você já sabe lidar com situações. Você já não fica tão vulnerável. Porque a pior coisa é quando você está vulnerável. Você
tá andando, tá fazendo, mas toda hora topa numa pedra, toda hora cai num buraco, aí você se machuca, aí, poxa, a famosa vítima, né? A gente se torna vítima de nós mesmos. Ah, ele tava ali, não sei o quê. E não, a gente tem que, calma aí. Cair, beleza, deixa eu me levantar com calma, deixa eu observar, antes de começar a voltar a caminhar, deixa eu observar melhor e aprender. E como que você pode fazer isso? Eu separei aqui, né? Eu vou trazer antes um exemplo. Eu vou falar aqui como que você vai fazer isso, porque o exemplo eu vou falar agora aqui, vai ficar mais fácil. Bom, primeira coisa é você olhar para tudo aquilo que você precisa cumprir. Então, por exemplo, dentro do meu protocolo, vou falar da primeira fase, tá? Que é mais fácil. A paciente ela tem um cardápio a seguir. Dentro desse cardápio, ela vai ter uma quantidade que ela precisa comer, ela vai ter uma combinação que ela vai precisar fazer, então cada refeição vai estar lá, né, na combinação certa, então ela tem que seguir aquelas opções que eu dou, colocar naquelas quantidades, ela tem que comer a quantidade de vezes que eu passo, ela tem um shot para fazer durante o dia, antes que ela comece o café da manhã, ela tem um shot à noite, tudo isso, obviamente, para potencializar o processo de desinflamação e ela conseguir emagrecer com mais facilidade, com mais velocidade. Além disso, tem um fato da hidratação. Então, falando da alimentação, eu nem falo de exercício em si, se seguir o protocolo, sucesso. Então, eu preciso olhar para isso e falar, eu segui isso aqui todos os dias? Eu bebi a quantidade de água que eu tinha que beber? Eu fiz todas as refeições que eu tinha que fazer? Eu comia os alimentos que estavam no cardápio? Eu controlei as quantidades? Sim. Ótimo. Perfeito. Ah, não consegui. Então, se a gente faz isso semanalmente, a gente vai ver que alguns dias alguma dessas coisas podem ter falhado. E aí você, quando você então faz isso, essa observação, você encontra a falha, você vai fazer o quê? Identificar o que levou àquela falha. Então você fez o mapeamento, identificou onde está a falha, agora você vai se perguntar, o que me levou a essa falha? Eu vou te dar um exemplo para você entender isso. Quando você começa a pensar, lembrar, recordar o que levou àquela falha, vem a terceira pergunta, que é o quê? Reconhecer o gatilho que levou você a fazer aquilo e se perguntar, o que na próxima vez eu posso fazer para evitar isso? Então, vou te dar um exemplo. Isso aqui é um exemplo prático, real, tá? Que vamos supor que você vai no mercado, tá? Eu vou te dar dois exemplos aqui para ficar mais fácil. Vamos falar que foi no mercado. Cara, se foi no mercado, não comeu antes de sair de casa, você tinha que ter feito a sua refeição, você não comeu, foi no mercado mesmo assim, quando chegou no mercado você estava morrendo de fome, aqueles estímulos, né, de alimento, cheiro, você foi lá e pegou uma amêndoa, a caixa de amêndoa, isso aqui é muito comum. A caixa de amêndoa, então aquelas passas, frutas secas, né, e começou a comer. E, cara, quando você viu, chegou no final do carrinho, do mercado, você já tinha acabado com quase tudo. Concorda comigo que você errou. Então, botando isso em prática, o que você tem que fazer? Cara, errei aqui, eu comi coisa que eu não deveria. Lá no mercado, foi essa situação no mercado, eu fui com fome, e aí eu acabei não me controlando, comi fora. Comi uma coisa e comi em grande quantidade, porque fui comendo beliscando. Tá. Qual foi o gatilho que acionou isso? Ah, foi a fome. Tá, então o que você pode fazer da próxima vez para evitar isso? Eu vou ter que comer antes de ir no mercado. Eu tenho que ir no mercado alimentado. Porque se eu for alimentado, eu não tenho fome. Outro ponto aqui, outro exemplo. Vamos botar aqui que você ficou com a rotina corrida no período da tarde e você não conseguiu lanchar. E aí o que aconteceu? Você foi à noite, chegou em casa morrendo de fome, igual uma capivara raivosa, comeu tudo que veio pela frente. Botando isso em prática. O que aconteceu? Ah, não consegui fazer a refeição da tarde, que é uma refeição que lá dentro do protocolo a gente tem que fazer. Não consegui fazer por quê? Rotina corrida. E aí, cheguei à noite em casa com fome e comi. Qual foi o gatilho? A fome. Então você entendeu que você não pode ficar sem comer nada à tarde. Então, o que eu posso fazer para evitar isso da próxima vez? Eu tenho que ter uma opção prática. E essa opção prática, ela tem que ser uma coisa que, se essa rotina ela ficar corrida, eu já tenho essa garantia. Porque às vezes a tua rotina ela não é corrida à tarde. Você consegue, se garante. Mas teve um momento que aconteceu. E quando aconteceu, você não estava preparada. E você falhou. Mas agora, olhando que existe essa possibilidade, você já se prepara. Então você pode ir lá pegar uma barra de proteína, você pode usar aqueles iogurtes proteicos já que é só você balançar, enfim, levar uma fruta, existem várias possibilidades. Mas consegue perceber o ponto central
desse ponto aqui que eu quero que você trabalhe? Olhar para o seu erro e reconhecê-lo e arrumar uma solução? Mulher, quando você coloca essas 4 coisas de forma sequenciada, porque você perceber, foi uma coisa sequenciada. Primeiro você tem que você prepara o teu mental, o teu emocional. Cara, é um processo, leva tempo, é natural. Aí a gente entra na matemática. A matemática, ela fala isso pra gente. As coisas não acontecem de um dia para o outro, as coisas levam tempo porque exige um processo. Você tem que ter ações e essas ações elas vão tendo efeitos no tempo. Depois a gente entra na voz da razão. É só você olhar para a voz da razão que você vai ver essas ações que você está fazendo, matemáticas, acontecerem. Isso vai te garantir ter sustentabilidade. E você também tem um fator erro. Então você precisa, no 4º ponto, ficar olhando para o erro. Ou seja, você tem que passar o metiolate, você tem que ver os pontos que estão falhos, as dificuldades que você está vivendo e arrumar a solução. Porque quando você arruma a solução, pronto, você começa a superar, você começa a avançar, o resultado fica cada vez melhor. Então, mulher, é o seguinte, se você hoje está perdido na tua alimentação, não sabe o quanto você tem que comer, o que você tem que comer, quantas vezes você tem que comer, eu vou deixar aqui o meu cardápio Desinflama. É um cardápio personalizado, onde você vai ter a quantidade dos alimentos para te induzir a emagrecer, as combinações certas para ajudar a desinflamar e a quantidade de refeições que você tem que fazer no dia para acelerar mais o teu metabolismo e, obviamente, eliminar as bactérias ruins que te inflamam, fazendo você conseguir emagrecer, perder gordura e melhorar todos os sintomas que hoje você está vivendo, como estômago alto, gases, intestino preso, baixa energia, indisposição, queda de cabelo, tudo isso começa a ser realmente eliminado porque você está trabalhando na raiz do problema. Vou deixar o link na descrição, se fizer sentido para você, vai ser um prazer e é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal e nós vemos no próximo vídeo.